Hoje é 12 de junho, mais conhecido como o Dia dos Namorados, e por isso eu decidi trazer um vídeo um pouco diferente aqui. Eu decidi citar os casais que são mais importantes, os casais que eu acho mais legais nos quadrinhos. 5 casais, no caso, que mexeram comigo de alguma forma, casais que eu gosto muito nas HQs em geral. Inicialmente eu pensei em fazer um top 10, mas eu mudei de ideia por 2 motivos. Primeiro, porque o vídeo ficaria grande demais, e segundo, porque em um top 10 eu acabaria colocando casais que eu não tenho assim tanto apreço, que eu não tenho assim uma ligação tão grande. Eu teria que colocar, por exemplo, casais que são icônicos, como Mulher Gato e Batman, ou Aquaman e Mera, que são personagens realmente, são casais realmente notórios, são casais muito importantes para os quadrinhos, mas que eu não tenho uma ligação muito grande, não tenho muita afeição, e eu teria que colocar eles ali simplesmente porque eles são um casal importante para os quadrinhos. Então dessa forma eu acho que o top 10 acabaria ficando muito genérico. Então eu optei por fazer um top 5, uma coisa mais sucinta, para poder tornar essa lista um pouco mais íntima, um pouco mais pessoal, porque são casais que eu realmente me importo. Mas antes de começar eu peço que você deixe já o seu gostei aqui, porque isso é muito importante para nós, e se inscreva no canal se você não é inscrito. Bom, em quinto lugar eu começo por Luke Cage e Jessica Jones. Eu acho Luke Cage e Jessica Jones um casal muito legal, muito interessante, porque eles são realmente muito humanos, que é uma coisa que o Bendis sempre traz nas suas histórias. E na época que ele escreveu isso, era realmente a época que o Bendis estava no auge. Era aquele Bendis do Ultimate Homem-Aranha, era aquele Bendis do Demolidor. É o Bendis realmente na sua melhor fase, na sua melhor época. De uns tempos pra cá ele meio que deu uma desandada aí, mas esse Bendis de Jessica Jones é o Bendis que vale. É o Bendis que fez ele ficar famoso, que fez ele se tornar o que ele é. Mas o interessante de Jessica Jones e Luke Cage é que eles não são um casal convencional de quadrinhos. Na verdade, eles eram amigos que acabavam ficando ali esporadicamente, e transavam e tudo mais. A Jessica meio que queria se livrar desse tipo de relacionamento, ela queria uma coisa mais séria, então ela começa a namorar o Scott Lang, o Homem-Formiga, mas mesmo namorando com o Scott Lang, ela acaba tendo uma recaída lá e vai pra cama novamente com o Luke Cage, e nessa ela engravida. Grávida do Luke Cage, ela termina com o Scott Lang e o Luke acaba assumindo a criança, eles acabam ficando juntos. Disso realmente nasce um amor, realmente nasce o relacionamento de fato, eles se casam e tal, e acabam se tornando realmente um dos casais mais legais dos quadrinhos. Percebe que legal como o Bendis aborda isso? Eles não são um casal perfeito de quadrinhos que eles se apaixonaram e foram lá e ficaram felizes para sempre. Não, é um negócio bem mais humano, é uma coisa bem mais crível, uma coisa que a gente vê acontecendo por aí. Eles eram ali, um casal, eles tinham um relacionamento aberto, por assim dizer, eram só amigos que ficavam de vez em quando, e ela acaba nessa engravidando, ele assume uma criança. Enfim, é algo realmente muito humano, que é uma coisa que a HQ da Jessica Jones traz. E é muito interessante como depois do nascimento da filha deles, a Danielle, esse relacionamento ele só vai crescendo e vai se tornando cada vez mais interessante. Tem até uma parte legal na Guerra Civil, onde cada um fica de um lado, o Luke fica do lado do Capitão América e ela fica do lado do Homem de Ferro, ela decide se registrar para não correr perigo por causa da filha. Enfim, é realmente um relacionamento interessante desses dois. Mas no quarto lugar eu vou para algo um pouco mais clichê, eu vou para algo um pouco mais convencional, que é Superman e Lois Lane, um dos casais mais famosos dos quadrinhos há anos, com certeza, e que muita gente pode achar sem graça, muita gente pode achar realmente muito clichê, mas o que eu acho muito interessante no relacionamento do Superman e da Lois Lane é que o Superman, ele é o Superman. Quando ele coloca o óculos lá e ele se torna o Clark Kent, ele na verdade ele está se disfarçando. E por mais que o Clark Kent seja essa identidade que ele usa para se misturar, essa identidade civil, humana dele, não tem como ele não se sentir deslocado, porque afinal não tem como ele escapar do fato de que ele é diferente, de que ele tem super força, de que ele voa, de que ele é um alienígena. Então eu gosto muito do relacionamento dele com a Lois Lane, porque ela é essa ponte do Superman com a humanidade. É ela que o torna humano, é ela que se apaixona por ele e trata ele como um humano. É por isso que eu acho que no Superman dos 952 nós perdemos muito com aquele personagem, é por isso que houve muito pouca identificação dos leitores com aquele Superman, porque além dele não ter os pais, nos 952 a Martha e o Jonathan Kent, eles estão mortos, então você já não tem esse vínculo humano, você já não tem essa ligação humana com o Clark. E além disso, você não tem o relacionamento dele com a Lois Lane, ele tem um caso com a Mulher Maravilha. Então você tem aquele personagem que é um alienígena, aquele personagem que é um deus, e você não tem humanos ao redor dele pra fazer o equilíbrio, pra te mostrar que ele pode ser humano. Esse pra mim foi o maior erro dos 952, que felizmente foi um erro consertado aí quando veio o renascimento DC, que eles se livraram desse Superman e trouxeram de volta o Superman clássico, casado com a Lois Lane e dessa vez com um filho, o Jonathan. Então o Superman e Lois Lane é um casal realmente que eu gosto muito, porque ela humaniza o personagem. Em terceiro lugar, um casal que eu gosto muito é Ciclope e Emma Frost. Eu não sei se eu já falei por aqui, mas eu adoro o Ciclope. O Ciclope
Ele é um dos meus personagens favoritos, realmente, e eu adoro especialmente o que foi feito com o Ciclope a partir dos novos X-Men do Grant Morrison até Vingadores vs X-Men. Eu gosto muito do crescimento que foi dado ao personagem, a evolução que ele teve, onde ele de fato se tornou aquilo para o qual o Xavier treinou ele, que é o líder da raça mutante, lá na Ilha de Utopia, ali na fase do Matt Fraction, e eu acho sensacional tudo que foi feito com ele. Mas uma coisa que eu gosto muito é o fato dele ter ficado com a Emma Frost, ter sido criado aí esse casal Ciclope e Emma Frost. Um casal que na época, ali quando o Morrison trouxe em Novos X-Men, era um casal realmente muito pouco convencional, um casal que ninguém esperava, porque ela era uma vilã, ela era desde sempre a rainha branca do Clube do Inferno. E é interessante como o Morrison traz esse relacionamento, porque na época o Ciclope ainda estava com a Jean Grey, só que o relacionamento deles estava frio, já o relacionamento deles já não era mais a mesma coisa. Então o Ciclope acaba tendo um caso com a Emma Frost, mas não é uma coisa carnal, então eu acho que ele, como é um cara certinho, acho que na cabeça dele não era bem uma traição por não ser uma coisa carnal, o que é meio bizarro o Ciclope, isso era uma traição sim. Então ele tinha um caso psíquico com a Emma Frost, é tratado dessa forma na HQ, um caso psíquico. Ela entrava na mente dele, ela criava um território imaginário, um território fantasioso, e ali dentro desse mundo na mente, eles se relacionavam, eles transavam, namoravam, enfim. Até que a Jean, que também tem poderes telepáticos, descobre, invade lá e dá uma merda danada, bem novela mexicana. Então aqui na fase do Morrison começa esse relacionamento da Emma Frost com o Ciclope, mas ele só foi realmente trabalhado depois em Surpreendentes X-Men do Joss Whedon. Joss Whedon, que é esse cara que é muito bom em trabalhar relacionamentos de personagens, muito bom em trabalhar interação de personagens, diálogos. Ele meio que aprofunda um pouco mais nesse relacionamento do Scott e da Emma Frost, e ele estipula e estabelece eles como um casal realmente. Eu gosto muito desse casal porque, como eu disse, essa foi uma fase em que o Ciclope teve uma grande evolução, uma fase em que ele se portou realmente como o líder, ele se colocou ali na posição do líder. Tem até uma cena sensacional na fase do Fraction e Utopia, que é o Magneto reconhecendo o Scott como o líder dos X-Men. Ele reconhece que ele não conseguiu, o Xavier não conseguiu, mas que o Scott, ele meio que consegue juntar o melhor dos dois. Ele consegue meio que mesclar a ideologia do Xavier e a ideologia do Magneto e criar algo novo e conseguir ali reunir todos os mutantes em Utopia. E o Magneto reconhece isso e se prostra de joelhos na frente do Scott, que é uma cena sensacional. Mas enfim, eu já tô fugindo do assunto, porque eu realmente gosto muito do Ciclope, eu acabo me empolgando. Mas o fato é que nessa época ele precisava realmente de alguém ali do lado dele, alguém que fosse forte, alguém que o estimulasse, e a Emma serviu perfeitamente a esse papel. Sem contar que eu adoro a personagem, eu adoro o quanto ela é sarcástica, eu adoro o quanto ela é bem-humorada, adoro aquele humor negro dela, e eu acho que ela e o Ciclope são personagens que se conectam e se completam, e eu gosto de casais assim, eu gosto de casais nos quadrinhos que eles se completam de alguma forma, eles somam um ao outro. Então por isso eu adoro Scott e Emma Frost. Em segundo lugar, talvez o casal mais bizarro dessa lista, mas que mesmo dentro dessa bizarrice eu gosto bastante. Esse casal surgiu aqui em Monstro do Pântano, aqui na fase do Alan Moore. Sim, você já deve saber do que eu tô falando. Eu tô falando do relacionamento do Monstro do Pântano com a Abby Arcane. É muito louco, porque ela é uma humana e ele é uma criatura planta. Até porque é uma coisa que o Moore estipula aqui na fase do Monstro do Pântano, na sua fase do Monstro do Pântano, logo no primeiro volume, é o fato de que o Monstro do Pântano, ele não é o Alec Holland, como se pensava anteriormente, como ele próprio pensava. Não é o Alec Holland que ali quando estava morrendo acabou se fundindo com alguma criatura do pântano e tal. Não é dessa forma. O Moore estipula que na verdade é uma criatura que surgiu do pântano e que acabou associando as lembranças do Alec Holland e por isso pensa que é o Alec Holland, mas na verdade nunca foi um ser humano, é só uma criatura planta. Então a Abby acaba se apaixonando por um monstro, por uma criatura do pântano que na verdade tem só lembranças de um humano. Então, por si só, é um relacionamento muito louco, é um casal muito doido. E é muito interessante como o Moore trabalha isso aqui, como o casal, como eles se conectam, como eles namoram de fato, como eles se beijam, enfim, como eles fazem sexo até. Tem uma história muito linda, principalmente aqui nesse volume 2, que é uma das mais famosas do Alan Moore pelo Monstro do Pântano, talvez seja a mais famosa do Alan Moore no Monstro do Pântano, que é o Rito de Primavera, que é essa história aqui, que na verdade é a última do encadernado, onde nós temos o Monstro do Pântano e a Abby realmente fazendo sexo, um sexo transcendental do jeito deles. Cara, e é muito bom como o Alan Moore escreve isso aqui e como o Stephen Bissette e o John Totleben desenham, porque é maravilhoso, são páginas e páginas de uma coisa bem lúdica realmente, uma coisa bem
transcendental. É lindo, é maravilhoso. E os diálogos são sensacionais. E eu já achava a Abby e o Monstro do Pântano muito interessantes, mas quando eu li essa história em particular, o Rito de Primavera, eu achei maravilhoso a concepção, a ideia do casal. E o Muro acaba trabalhando mais pra frente, até de uma forma muito interessante, a questão do preconceito, porque um fotógrafo tira uma foto da Abby lá com o Monstro do Pântano, lá estavam se beijando, se não me engano, e ele vende essa foto, e a Abby acaba sendo ridicularizada pela cidade, ela acaba sendo hostilizada pelas pessoas que antes gostavam dela, ela acaba sendo hostilizada até mesmo no seu ambiente de trabalho, na escola lá onde ela estava trabalhando. Então, é um casal que eu realmente gosto muito. Inclusive, na fase posterior, a do Alan Moore, que é a fase do Rick Fite, ele dá mais desenvolvimento ainda para esse casal e eles chegam a ter uma filha, e é realmente muito interessante os rumos que esse casal vai tomando. Então, eu adoro Abby e Monstro do Pântano, por mais que seja um casal muito estranho. E, em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser o meu casal favorito de todos os tempos, o casal que eu, quando lia desde criança, eu idealizava aquilo ali como um modelo de relacionamento. Peter Parker e Mary Jane. Eu não vou nem entrar no mérito aqui, que até hoje eu sou muito frustrado com o que aconteceu com o casamento do Peter e da Mary Jane lá no Um Dia a Mais, lá com o Mephisto e tal. Não vou nem entrar nesse assunto, porque realmente é um negócio que ainda me deixa muito chateado. Mas o fato é que Mary Jane e Peter são, pra mim, um casal maravilhoso dos quadrinhos, e eu não vejo a hora deles voltarem, na verdade. Eu sei que muitos de vocês talvez esperariam que o primeiro lugar fosse Peter e Gwen, mas, como eu disse, essa lista é realmente muito particular e muito pessoal, e eu comecei a ler quadrinhos quando era criança com o Homem-Aranha, e eu pegava ali naquela época, eu era uma criança dos anos 90, então eu lia bem ali naquela época, principalmente do David Michelini, que era realmente o auge do casamento do Peter Parker com a Mary Jane. Então o David Michelini era especialmente esse cara que ele trabalhava muito o casamento, problemas de casamento e tal, dúvidas tanto do Peter quanto da Mary Jane, e eu adorava ler aquilo, mesmo sendo uma criança. Eu era uma criança meio precoce, eu acho. Mas o ponto é, quando eu lia quadrinhos ali do Homem-Aranha, nos formatinhos da Abril, crescendo, a Gwen já tinha morrido há muito tempo, então eu não tinha tanto apreço, não tive tanto apreço a Gwen quanto eu tinha com a Mary Jane. A Mary Jane, pra mim, era a esposa do Peter Parker, ela era perfeita para o Peter Parker. Depois veio o filme do Homem-Aranha, então colocaram a Mary Jane como par, porque isso demonstra a importância que ela tem, que ela tinha nos quadrinhos, que ela tem. O próprio desenho que passava na época também, que eu adorava o desenho do Homem-Aranha, a Mary Jane era o par do Peter, não existia Gwen. Então eu cresci em uma época em que a Gwen realmente ela estava já, eu não diria esquecida, mas ela não era tão trabalhada, até porque as animações, enfim, precisavam refletir os quadrinhos, que é uma coisa que acontece hoje ainda. Eu só tinha contato com a Gwen quando o Peter lembrava dela de alguma forma, porque ele sempre lembrava dela, morrendo na ponte, etc. E quando eu comecei a ter contato com edições da Teia do Aranha da Abril, que a Abril também lançava essa mensal, a Teia do Aranha, onde a Abril estava publicando histórias antigas do Homem-Aranha, histórias anteriores àquela fase atual que eles estavam publicando. Então ali eu acabei tendo conhecimento realmente da Gwen, acabei conhecendo e vendo a morte dela, enfim. Mas acabei não crescendo com esse apreço, com essa consideração, com essa afeição que eu tenho a Peter e Mary Jane, que são realmente o meu casal favorito. Por isso, Peter e Mary Jane estão aqui no primeiro lugar, e não Peter e Gwen. E acho que é até por isso que quando eu leio o Homem-Aranha Azul, do Jeff Loeb, apesar de eu achar uma HQ sensacional, ela não me traz tanta coisa, ela não me traz aquele sentimento que eu percebo que traz para outras pessoas. Eu acho uma HQ muito tocante, eu acho uma HQ sensacional, ela é realmente emocionante, mas ela não me dá todo aquele peso que eu acho que dá para outros leitores que gostam mais da Gwen, que leram mais coisas com a Gwen. Eu realmente gosto muito da Mary Jane. E é isso, esse foi o meu top 5 de melhores casais dos quadrinhos. Eu tentei fugir um pouco do convencional, eu tentei fugir, como eu disse no início, eu tentei fugir de algo genérico, citando realmente os casais que importam pra mim. Eu quis fazer só 5, mas eu acho que teriam mais alguns sim que eu conseguiria encaixar aqui nessa lista, como por exemplo Demolidor e Elektra, que o Demolidor é o meu segundo personagem de quadrinhos favorito, meu segundo super-herói favorito. O primeiro é o Homem-Aranha e o segundo é o Demolidor. E eu gosto muito do relacionamento do Matt com a Elektra, eu gosto dessa coisa louca deles dois. Literalmente louca. E tem mais um ou outro casal que eu conseguiria encaixar aqui no vídeo, mas eu prefiro ficar só com os 5 mesmo. Mas e você, qual o seu casal favorito? Quais os seus casais favoritos? Inclusive casais que eu não citei aqui. Deixa aqui nos comentários qual é o seu casal favorito nos quadrinhos. Aliás, faz melhor, deixa aqui a sua lista, deixa aqui os seus 5. Se você fosse fazer um vídeo assim, quais seriam os seus 5 casais favoritos, os casais que você realmente tem uma ligação maior, casais que você realmente se importa nos quadrinhos? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Galera, é isso. Acessem o site vicio.com.br, nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, e me sigam também no meu Instagram, que é esse daqui, o murilo.ol. Eu vejo vocês numa próxima. Muito obrigado por tudo e valeu!